Salve, rapaziada! Como é que vocês estão, meus guri? Hoje, olha quem voltou, molecada, é o Pan. Essa obra aqui tava muito boa. Tinha pouco capítulo, mas agora tem bastante. Então não vai fazer a gracinha. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. A obra começa no porto de Leaf. Umas gaivotas ali voando sobre um barco. E nesse barco, um garoto gritando que finalmente eles chegaram. Uma amiguinha bem coelhuda ali diz que só pode comprar poção com ela se fizer um favorzinho. O bombadão vendendo um peixe e a cidade bem movimentada. O olhinho do garoto brilha, então esse é o porto que sempre falavam. O mano modelo chega e dá um abraço nele falando: tu gostou tanto assim desse lugar, Raymond? O nome do cara é Walker. O gordinho atrás deles fala que queria estar tão animado igual o garoto. E a amigona ali só existindo pra fazer carinho no olho. O gordinho olha pra frente dizendo que finalmente a aventura deles começa. Esse mundo tá passando pela era da aventura. Desde que os famosos portões apareceram. Atrás dessas passagens místicas que surgiram de um dia para o outro no mundo inteiro, existem criaturas aterrorizantes que não são vistas no mundo de Maple. Por mais que diversos exploradores já morreram nesses portões, as recompensas dentro deles são tão valiosas que valem todo esse risco. Quem aspira a conquistar grandes coisas na vida tem que se aventurar nos portões. O Walker então fala: a gente precisa de uma isca. Eles ficam meio confusos ali. O Walker explica: tem tanta coisa desconhecida dentro do portão que a gente não pode entrar sem fazer um plano. São essas variáveis que fazem com que a maioria das pessoas morra lá dentro. É por isso que a gente precisa de um escravo isca. A amigona diz: então você tá querendo contratar um escravo pra distrair os monstros? Pra mim não é uma decisão ruim. A gente vê então uma galera encarcerada ali. E o vendedor de escravos falando: seja bem-vindo ao mercado de contratação operado pelos mercadores de Gapor. Todos aqui são perfeitos para serem escravos de isca. Pode escolher à vontade. Indo igual um psicopata, ele diz: é só você usar um desses, você vai ver o quão bom eles são. Eu recomendo esses dois aqui, ó. Os dois são novinhos. É o mais vivo que tu vai achar um escravo. O Walker concorda, dizendo que vai comprar os dois então. O mercador diz que é uma ótima escolha e deseja uma boa aventura. Eles então estão à frente de um portal gigante vermelho. O Walker avisa: quando você entrar no portão, você marca o pilar. Isso é para que saibam quantos grupos já entraram ali. E pelo visto, nesse momento não tem nenhuma marca feita. Isso quer dizer que eles são os primeiros a entrar aqui. Ele pergunta se o grupo tá pronto e todo mundo fala bora. Eles então entram e o Raymond fica falando que é muito esquisito ultrapassar um portal assim. Quando ele olha pra cima, só a Cogulândia do Tuezin. É a primeira aventura dessa galera, então tá todo mundo impressionado com esse lugar tão místico. Uma atmosfera completamente diferente do que eles imaginaram. O Walker fala pra todo mundo relaxar e vamos logo. Normalmente a entrada de um portão é longe de onde tem monstros, então por enquanto eles estão seguros. O único problema é que não dá pra sair pela entrada. A prioridade mais importante de começo é achar a saída. Nessa hora, a amigona dá uma olhadinha pra trás quando vê já tem um bocão do lado... Já era, minha filha. Foi de hasta luego. Todo mundo olha pra trás, a mina tá metade engolida. A PT fica toda assustada e o Raymond grita Charlotte, tarde demais pra gente aprender o nome. Só que assim, esse bichão é gigante e tem uma legião em volta. Tá todo mundo congelado sem saber o que faz. O Walker puxa o cajado de mágica pra fazer uma flechada de fogo. Toma ali, rapaz, dele uma atravessadinha, hein? O bichão até cuspiu a Charlotte, assim, não sei se ela tá bem de vida, mas caiu, né, do bocão. O Walker grita que tem alguma coisa errada e fala pra amarrar as iscas na árvore. Um dos escravos pede pra ir junto, mas o gordinho só aponta laminosa e fala: fica paradinho aqui de boca fechada. O Raymond também pede desculpa, mas prende eles na árvore e sai correndo todo mundo. Um dos escravos já tomou-lhe um abracinho prestes a tomar o mordidão e o outro já tá com as garras indo nas costas. O grupo inteiro tá fugindo com a Charlotte que tá nas costas ali mais pra lá do que pra cá. Eu acho que ela vai ter que ir de reencarnação pra outra obra, essa aqui já era pra menina. O Walker avisa que essa aventura já falhou. Vencer isso aqui não é mais importante, eles precisam escapar agora. Enquanto o Raymond tá dando uma enlouquecida ali, respirando, sussurrando, o gordinho agarra ele, fala pra ele acordar pra vida, se concentra, vai todo mundo morrer. Por mais que eles tenham falhado dessa vez, eles podem se preparar e voltar de novo. O importante é focar e não desistir, vai ser... E foi esmagadaço também. O Walker grita por ele, mas olha como tá o gurizinho, esse aí eu acho que já foi de Sekai. Caído no chão, o Raymond tá se tremendo ali e nem entendeu o que aconteceu. O Walker é o único que faz alguma coisa, puxa mais uma vez o cajado pra dar-lhe mais uma flechada de fogo. Porém, igual uma garota de programa, esse bichão é muito talentoso com a língua e cerca a cabeça do homem. O coitado não consegue fazer nada e vai ser puxado pro bocão. Aí, foi engolido, rapaz do céu, eita. O Raymond, coitado, só sobrou ele que já não servia pra nada se tremendo.
caído ali tentando fugir, tropeça igual um trouxa. O monstrengo tá vindo pelas costas, mais um talentinho com a língua, mais uma mordida ele agonizando. Porém a gente vê um pé em cima do galho. E enquanto o Raymond agoniza, um daqueles escravos tá só observando. O Raymond fala: ei, Isca, você tá vivo, cara? Que alívio, me ajuda aqui. Assim, amigo, eu acho que não tem mais como te salvar, mas pede ajuda aí, vai. O coitado tá todo se tremendo, todos os membros já morreram, é só eu e você, Isca. Desculpa por antes, cara, não era minha intenção. A mãozinha já quase indo de hasta luego. Você não tem como vencer sozinho, por favor. Mas a Isca tá lá parada bem tranquila. Ele continua gritando, falando: para de olhar e me ajuda, bastardo. A Isca tá sorrindo agora. Ele então desce todo no swag. Depois de enrolar um pouquinho, ele pergunta: você não acha que tá meio tarde pra você? Vixe, já foi levantado pelo talentoso. O Raymond tá vendo o reflexo dele no próprio sangue. Ele então dá uma coringadinha. Sua isca maldita, não vai ser diferente pra você, mas já tá sendo levado pro bocão, só sobrou o bracinho. Porém agora o três olho dentuço lingudo tá encarando a isca. Ele dá-lhe aquela preparada e pum, parte pra cima. Só que o cara tá muito tranquilo. Ele dá uma olhada, manda um não. Puxa a lança pra trás, não vou morrer aqui. Dá-lhe um corte que atravessa bem no meio do bichão que já cai duro. Coloca a mão na cara e fala: o lugar que eu morri não foi aqui. Olha como ele tem swag. Capítulo seguinte inicia com um grupo de aventureiros em cima de uma montanha. De longe, num vulcão, parece estar vindo vários monstros. O cara no pico fala: aí vem eles. E realmente é tudo uns demônios com asa. Porém, no meio de todos eles, o Rei Dragão tá lá, conhecido como Cauda de Chifre. Alguém de cabelos brancos fala: parece que a área do Quentauros caiu também no fim. Agora não tem ninguém com quem a gente possa contar. Os Cavaleiros de Signos, a Resistência Silenciosa, a Cruzada e os Exploradores, e até os 6 heróis, todos morreram. Opa, seja bem-vindo à obra aí, qual o seu nome? Ela diz que o cara ali é o único que sobrou. E olha quem é, o nosso escravo de isca, o último explorador, Elpan. O nome do lugar é Maple, e Maple de trás pra frente é Elpan, né? Então o cara tem o nome do continente. Ele então fala pro grupo: vamos, essa é nossa última aventura, e o dragãozão já vindo pra cima. Um tempo depois, tudo desolado em chamas. E o Elpan não muito mais bem de saúde, né? Os amigos foi tudo de arrasta. Na frente dele tem uma cabeça gigante do dragão. Olhando pra cima, ele se pergunta: esse é o fim? O Cauda de Chifre tá voando lá. Infelizmente, ele tem 3 cabeças. E a única que eles cortaram tá se regenerando. Vendo isso, Elpan pensa que foi tudo por nada. E o dragão voa em direção dele pra acabar. Sem nem mais conseguir se defender, ele só fecha o olho pensando que é aqui que acaba o mundo e a aventura de todos. Com raiva, ele dá um soco no chão falando: não brinca comigo, é assim que vai acabar? Já se lembrando do Philip, que foi de arrasta, o Jaden, que foi de Estaluigo, até a nossa querida Alice, que foi de Isekai. Todo mundo se sacrificou. Ele grita pros céus dizendo que se recusa a aceitar isso. Se levanta e fala: Cauda de Chifre, eu não vou terminar assim. Começa a conjurar uma magia em cima dele, forma uma flechada de fogo, porém no meio da conjuração, tem um negócio quebra, fi. Ele vomita um vinhozinho e dos céus, o Cauda de Chifre também tá fazendo uma magia. Só que infelizmente a dele não falha e tá prestes a explodir o coitado. Antes de morrer, ele fala que o dragão é um bastardo patético. A única coisa que sobra do cara é a consciência se perguntando por que acabou assim, se ao menos ele tivesse mais poder ou uma outra chance. Nessa hora ele sente o mar e quando ele abre o olho, na verdade alguém tinha jogado um balde de água pra ele acordar. O cara fala: tá se fingindo de doente, é? Escravinho isca preguiçoso, tá querendo relaxar aqui? O Elpan tá confuso, calma, o que tá acontecendo do nada? Cadê o Cauda de Chifre? E como eu tô vivo agora? Ele começa a olhar em volta, pera, esse lugar. Ele escuta umas vozes falando: ah, muito obrigado pelo escravo, esse aqui parece bom. Ele então se lembra, é um mercado de escravos? Mas não tem como, esse lugar aqui desapareceu há muito tempo atrás. Porém, olhando em volta, o careca vem falar com ele de novo: seu moleque fedido, a única coisa que você tem que importa é essa tua vida aí. O Elpan reconhece o careca. É o mercador que tomava conta do grupo dele há 6 anos atrás no mercado de escravos. Se esse é o caso, isso quer dizer que ele voltou pro passado? O cara nessa hora acerta um socão na cara dele. E nosso protagonista se pergunta: então eu voltei pro começo de toda a história? Alguns socos depois ele tá pensando: será que eu tô sonhando agora?
Mas isso aqui parece muito real só pra ser uma memória. É difícil de acreditar, mas não tem outra explicação. Foi nessa hora que o cara do leilão apresentou os 2 escravos pro Walker e pro Raymond. O Elpa então parou de pensar sobre o porquê isso aconteceu. Não tem por que eu complicar as coisas. Eu recebi uma segunda chance. De volta na dungeon, depois que tudo aconteceu, ele pega o cajado que o Walker estava usando. Ao menos consegue conjurar a habilidade de flecha de fogo, que não é muito ruim. Como o Walker também era um aventureiro iniciante, ele consegue usar os itens do cara que eram de nível baixo. O único problema é que não é o suficiente. Um explorador sempre traz mais do que só uma arma. Ele então vê um cotoquinho de pé ali e se lembra que alguns exploradores escondiam coisas no sapato. Cruelmente, ele vai lá e arranca o sapato do cara que tinha um anel. Ao equipar, ele percebe que é um anel da psicoquinese. Nessa hora, ele escuta alguma coisa vindo. Quando olha pra trás, um monte daqueles bichos. Tudo culpa do cheiro de sangue. Rapaz, eles não hesitam não, é uma pisada no chão e já partiram pra cima. Ele taca ali uma bola de fogo já furando o primeiro. Lá vem a linguinha danada que quebra a lança que ele tava usando. Ele toma um susto e já tem um nas costas mordendo a cabeça. Flecha de fogo e explosão fura ali. Ele decide testar o anel na flecha de fogo que ele acabou de mandar. Jogando a mão pro lado, ele consegue redirecionar o movimento dela, passando por dentro de tudo. Quando a flecha se desfez, só sobrou os coitados queimados no chão. Churrasco geral. Pelo que ele percebeu, o único problema é que a duração ainda tá muito ruim. Mas já tá vindo safados. Porém, ele tá tranquilo, dizendo que isso não importa. Até a pupila dele fechar e ele ter que desviar. A flecha de fogo não tá ativando de novo. Pelo visto, o tempo de recarga é bem maior do que ele esperava. Mas os monstros é muito insistente, tá vindo já de novo pra dar um mordidão antes dele cair no chão. Porém, ele pisa e toma-lhe uma cajadada na boca. Dá-lhe uma espancada estilo professor com régua, fi, não mata mais arde. Finaliza no bicudão e manda o beijo pra lá. Ele então percebe que o tempo de recarga do cajado voltou. Já acende a chama, o bocudo vem, mas agora acabou, né? Taca ali na direção dele, redireciona com o anel, sai cortando tudo. Olha o swag dele no buraco que abriu. Enquanto tá tudo queimando ali, alguém grita por ele. A tal da amigona Elizabeth caída no chão fala: "Você não era um escravo de isca comum." Ele olha e fica surpreso que ela tá viva. Ela pergunta: "Como você sabe lutar com lança, sabe usar mágica, quem é você?" O Elpan pensa que até que ela foi sortuda, ou talvez, por outro lado, azarada. A coitada tá ali desesperada, querendo saber o que tá acontecendo. E como que ele conseguiu aquele cajado? E como ele tem esse círculo no pulso dele? Como que um escravo igual ele pode estar despertado? Nesse mundo, o círculo em volta do seu pulso significa que você despertou habilidades e elementos. A Elizabeth pergunta por último: "Você tá por trás de tudo isso?" Encarando ela de cima, eita, frio e calculista. Ele só pergunta: "Terminou de falar?" Ela: o que você quer dizer?" O Elpan explica: "Desculpa, mas você entendeu errado. Eu não planejei que vocês morressem pros monstros. Mas mesmo que não tivesse morrido, eu teria matado todos vocês." Agonizando, ela fala que não faz sentido o que ele quer dizer. Ele só explica: ele odeia gente igual ela que usa os humanos como isca. Toma-lhe uma flechada de fogo. Achou que ele ia salvar só porque é mulher, fi? Sem dó. Do lado de fora tá todo mundo confuso. Como é possível? Um escravo de isca voltou sozinho? O Elpan pensa, o dado já foi jogado, e agora ele tem que correr contra o tempo para mudar aquele futuro. Em frente a uma construção gigante, ele diz que a primeira coisa a ser feita é se livrar dessa marca de escravo. Dentro dessa construção, alguém tá perguntando: "Pera, um escravo voltou vivo?" O cara em pé responde que sim, isso mesmo, Sr. Eves. Parece que o escravo voltou sem nenhum machucado. O tal do Sr. Eves fala: "Tá, e o que importa? Não é tão incomum assim um escravo de isca voltar sem ter nenhum machucado." O cara fala: "É que o grupo inteiro daquele escravo morreu dentro do portão." Nessa hora o Eves fica sério. Agora o caso ficou especial. Ele saiu sozinho do portão e veio até aqui a gente por conta própria? Normalmente um escravo de isca tenta fugir, até porque, mesmo que ele volte, nada vai mudar. Pelo visto, o fato dele não ter tentado escapar quer dizer que ele sabe o quão difícil é fugir da gente, já que a única forma de se livrar é através da morte. Esse é o estilo dos mercadores de Gapor. Só que mesmo assim o Eves ainda pergunta: "Você precisa me avisar de qualquer caso insignificante?" O cara diz que tem mais um detalhe. O tal do escravo tava com o primeiro círculo liberado. O Eves fica pensando: se ele passou um bom tempo vivendo como escravo, ele não deve gostar da gente. Se as coisas derem errado... O cara na frente dele então fala: ele também pediu por uma mudança no contrato. O Eves fica curioso: uma mudança no contrato? O maluco em pé diz que sim, o escravo quer se registrar como um explorador. O Eves fala: um escravo querendo isso? Ele não sabe o lugar dele.
Porém, o cara em pé avisa: essas são ordens do Lord Rakan. Ele quer que você confirme isso. O Eves toma um susto. Pera, o Lord Rakan? Por que um executivo de alta patente como ele tem interesse em um escravo como esse? Ele olha para um livro ao lado e pensa: pera, não é por causa daquilo, né? O cara então vai embora e ele para na frente da janela pensando: um escravo de isca querendo se tornar um explorador? No mundo de Maple tem uma certa abolição à escravatura. Sob o nome da Imperatriz Cygnus, o status de escravidão não existe. Mas isso é só do lado de fora. Os humanos aqui sempre foram escravos dos Messos, que é a moeda desse mundo. Se alguém pega Messo emprestado e não consegue pagar, eles precisam quitar a dívida com trabalho. Um conceito simples como esse criou o estado de escravidão no mundo de Maple. E no dia que o pai dele morreu por causa de uma doença, ele se tornou um escravo também. Antes do pai dele morrer, ele tinha comprado uma medicina chamada de musgo preto. E os mercadores, na hora do julgamento, reajustaram o preço dela para milhões de messos. No julgamento, o juiz falou para ele: Elpan, como você não é capaz de pagar 1 milhão de messos que você pegou do grupo de mercadores, você agora terá que pagar a dívida com o seu trabalho. E foi assim que esse lugar roubou 6 anos da vida dele. Porém, tá na hora de fazer eles pagarem de volta. Na reunião, frente a frente com o Eves. Ele se apresenta, mas já se lembra do nome. Esse cara é o Eves, não é? O mão esquerda do Rakan e um dos principais mercadores do grupo de Gapor. Ao menos ele tem uma boa pessoa para negociar. O Eves pergunta: então você quer mudar o contrato? Eu já recebi as informações, então vou direto pro assunto. Bate a caneca na mesa e fala: eu te coloco como um caçador de rank F e mudo o contrato. O Elpan agradece pensando: ele aceitou muito fácil. Pelo visto tá sendo cauteloso. Mas ele fala: porém, eu quero uma permissão de rank E. O Elpan pensa que nessa vida ele não vai seguir os planos desse cara. O Eves fica confuso. Rank E? Você nem mesmo tem rank algum, já quer ir direto pro E? O Elpan fala que já se aventurou por centenas de portões desde que se tornou um escravo. Mas o Eves responde: mesmo tendo toda essa experiência como isca, você não tem experiência matando monstros. O Elpan então corrige ele: desde quando caçar monstro é uma virtude de um explorador? A razão pela qual o primeiro grande explorador fez seu nome foi porque ele ficou conhecido por sobreviver. A maior virtude de um explorador é voltar vivo de uma aventura. Até porque as informações que um explorador traz são muito mais importantes do que um indivíduo. O Eves bate na mesa dizendo que concorda com isso. E realmente sobreviver 3 anos como escravo de isca não é algo fácil de ser feito. Mas é só isso que ele tem. Sem contar que as pessoas só levam escravos em portões fáceis. Qual ele acha que ia ser a chance dele de sobreviver em um portão de alto nível? Seria idiotice nossa dar um contrato tão perigoso para alguém morrer sem pagar as dívidas. Porém, olhando pro Elpan, o Eves está pensando: esse garoto não sabe o lugar dele. Não vai demorar muito para ele morrer, porém tem alguma coisa estranha. Ele então fala: tem um portão com 12 marcas e uma entrada máxima de 5. Isso mesmo, um portão onde 12 grupos já morreram. Eu quero ver você se provar lá. Se você conseguir mostrar que tem tanto valor, então eu realizo seu pedido, já entregando o contratão. A cena muda direto para dentro dessa dungeon. O capitão do grupo fala com o Elpan: então você é o iniciante que vai vir com a gente, certo? Prazer te conhecer, eu sou o chefe e sou o tanker desse grupo. Eu ouvi do Eves que você é um escravo de isca, né? Nem eu, nem meus camaradas se importam com isso, então não precisa se preocupar. O Elpan só responde: eu fico aos seus cuidados. E os caras perguntam pra ele: a gente escutou que você consegue usar magia de fogo, né? O Eves de novo só fala: sim. O chefe diz: eu ouvi falar que os magos só conseguem usar elementos com os quais eles são compatíveis. O amigo do lado pergunta: calma, você tá me dizendo que os elementos são pré-determinados? O chefe diz que é mais ou menos assim. Qualquer item que não seja do elemento que a pessoa usa é quase que inútil. O chefe então explica: o objetivo da nossa missão aqui não é terminar esse portão, e sim pegar os itens dos outros grupos que já morreram. Quando a gente entregar os itens de volta pros mercadores, a missão acaba. Eles vão pagar 3.000 messos por cada item. O amigo dele fica com raiva: mas que droga, isso aí é pouco demais, pô. Qualquer item aqui vai valer mais de 7.000 messos. A gente não tá ficando nem com a metade. O cavaleiro atrás fala pra ele parar de reclamar. E com isso eles partem pra aventura pra fazer uns messos. O lugar é uma floresta toda sinistra. O chefe então diz: como a floresta é densa, a gente vai ter que gastar bastante tempo procurando. Por isso vamos primeiro fazer uma base. Eles usam uma árvore bem grande, já que vai ser fácil para escapar de qualquer coisa.
E o cara da cicatriz fala pro Elpan: você pode descansar por enquanto. Eu e o chefe vamos tomar conta de construir a base. Com a base construída, eles decidem escoltar a região em grupos de 2. Num grupo vai a garota, o mano da cicatriz e o cavaleiro, e no outro vai o Elpan e o chefe. Andando pela floresta, o chefe fala: que estranho, não tem monstro, não tem item, será que a gente tá muito perto da entrada? Talvez a gente vá mais fundo amanhã. E pergunta pro Elpan o que ele tá achando da primeira missão dele. O Elpan diz que tá nervoso. O chefe fala que isso é normal. Mesmo ele que é experiente ainda é um covarde e fica com medo toda vez. Porém, mesmo sendo um covarde, ele tenta ser corajoso. Até porque ele confia nas pessoas que estão ao lado dele. É estranho falar isso, mas todos os camaradas dele são boas pessoas. Ele diz que ficou triste quando escutou a história do Elpan. Ser um escravo isca por tanto tempo deve ter sido muito difícil. Se o Elpan não se importar, ele pode entrar no grupo. O Elpan tá parado olhando pro chão sem falar nada. O chefe então fala pra ele esquecer. Ele tava falando besteira, deixa pra lá. A noite cai e eles estão em volta da fogueira. Pelo visto, ninguém encontrou monstro algum hoje. O chefe fala que eles deixam pra amanhã. Por enquanto, o importante é dormir e descansar. O Elpan bebe uma água e a noite cai. No meio da noite, o chefe chama por ele. Ei, Pan, você tá dormindo? O Elpan não responde do saco. Nessa hora, o cicatriz toca no braço do ombro e fala: não tem como ele não tá dormindo agora. Você esqueceu que a gente colocou um monte de coisa na comida dele pra dormir? Aquilo derruba uma criatura de toneladas. Imagina ele que bebeu tanto assim. E em cima dele já com a lâmina na mão, tá na hora de fazer o trabalho. Ele fura o saco e toma um susto, porque não tem nada lá além de um galho e umas pedras. Todo mundo toma um susto e o chefe dá a ordem na hora de encontrar ele. Ele deve estar por perto, uma explosão rola na casa. No topo de uma árvore, o Elpan tá só observando. Lá em cima tá um caos e ninguém sabe de onde veio esse fogo. Até que o cavaleiro aponta: chefe, o que é aquilo? Quando eles olham, uma gosma gigante com o olho na frente. O chefe entende o que aconteceu. Elpan, o maldito usou a gente de isca. Já era que o bocão dá-lhe uma mordida e todo mundo pula. Acompanhando o grupo, Elpan pensa: eles foram muito idiotas. Tentar me enganar sendo tão gentil foi o erro. Em um portão no qual 12 grupos já foram eliminados, eles aceitam tão felizes trabalhar com um ex-escravo de isca? Isso já mostrava que eles tinham algum outro motivo. O Elpan pensa que já imaginava que esse era o chefe do lugar, só não pensava que ele ia estar tão grande assim. O grupo do chefe tá tentando fugir desesperado. Ele já percebeu que eles estão numa desvantagem completa. O cavaleiro pergunta: que droga é essa? O chefe fala que é um slime de ouro. É um tipo de boss extremamente raro de ser encontrado. Mas o problema é que só aparece em portão vermelho. O corpo dele é completamente feito de ácido, o que é péssimo para qualquer tipo de explorador de curto alcance. E o mais perigoso é que, nessa hora ele fala: se agacha, passa-lhe um jato de ácido. O cavaleiro fica sem entender. Calma, ele também usa ataque de longa distância? Já começa a ficar desesperado, falando que isso é roubo, não faz sentido. O grupo inteiro tá correndo tentando pensar num plano para lutar contra aquilo. O chefe explica que o ataque ácido dele tem 1 minuto de cooldown, então essa é a chance deles de saírem. Porém, o mano da cicatriz fala que essa é a chance perfeita. Se tá no tempo de recarga, é só destruir a pedra no meio da testa. Ele se vira e vai em direção ao chefe, dizendo que 1 minuto é mais que o suficiente. O chefe fala pra ele esperar, só que tarde demais. Foi dividido em 2, deixando o grupo inteiro confuso. Como ele já usou o disparo ácido de novo, não era pra ter ao menos uns 10 segundos ainda? Nisso, o slime manda uma barragem de tiro ácido. Chefe e companhia, pelo visto, foram tudo de secar, só sobrou os esqueletinhos cabeludo. Do lado, o Elpan tava só observando. Ele diz que o chefe não tava errado sobre o tempo de recarga de um slime dourado. Porém, essa criatura também tem um efeito especial de que quanto mais itens ele come, mais forte ele fica. E como 12 grupos já falharam aqui, ele tá gigante e quase sem tempo de recarga. Essa criatura tá muito mais forte do que costuma ser. Provavelmente forte o suficiente para em um portão amarelo. É impossível por um explorador de primeiro círculo derrotar algo assim. Como o slime come os itens, não tem como resgatar nada. Essa missão já é uma falha. Mas ele se lembra do Eves falando: vai e prove a si mesmo. Ele então solta um sorriso. O slime parece detectar alguma coisa e olha pro lado. E recebeu-lhe uma flechada de fogo na cabeça. Já caiu uns restos de slime no chão, ficou todo torto. De longe o Elpan pensa que até que resistiu, hein? Ainda mais quando ele mirou bem no centro. Vendo o quanto de dano ele causou, ele imagina que mais 4 vai ser o suficiente. Porém, nada disso importa. Amarra uma corda na cintura que tá conectada a uma faca. Agora tá na hora dele provar a si mesmo. O slime manda a barragem de ácido e ele sai pro lado.
O bicho manda mais uma, ele joga a corda dele, ativa a telecinese com o anel que gruda na árvore e ele se puxa. Tá muito Attack on Titan esse safado. A barragem de ácido tá vindo tudo pra cima dele, destruindo as árvores. Agora ele passa estilo Tarzan, vai pro ladinho já virando, puxando uma flechada de fogo, mais uma bem no centro. Porém o slime também não para de atacar, ele quase toma uma, sobe na árvore, ativa o poder do anel, joga ali mais uma flechada de fogo. Ele fala que nesse ritmo ao menos mais 3. Continua mandando os Attack on Titan dele, estilão Tarzan girante, já joga mais uma flechada de fogo, para na árvore, olha como é safada. O slime tinha desviado, mas ele usa o anel para redirecionar a flecha e toma ali mais uma, rapá. Agora o centro tá exposto. E o safado tá todo Capitão Leviathan logo em cima do nada aparecendo no meio da fumaça. É o último golpe, só que a mãozona do slime tá vindo também. Rapaz do céu, vai ser esmagado, ele olha pra trás, telecinese, joga a faca amarrada na árvore, ativa a telecinese e se puxa pra desviar. Cai no chão todo deslizante, mais uma flechada de fogo em direção ao slime que vai bloquear com a mão. Só que você já sabe o que ele faz. Dá uma sorridinha, ativa o anel, joga o golpe por baixo da mão, toma ali mais uma no núcleo que se destrói. Com isso o slime colapsa, explode tudo, ele sai correndo, chama pra todo lado. Pega a faquinha na mão, joga na árvore, ativa a telecinese e se puxa. A floresta inteira sendo tomada pelo rio de slime. Um tempo depois, quando tudo baixou, ele anda por ali e localiza o centro do slime. Já puxa na mão dele, joga pra cima, faz uma bola em volta dele. E a cena, na hora, vai pra ele conversando com o Evis, falando, voltei. O Evis fica só encarando. Pelo visto, você não é só palavras, hein? Porém, você voltou sozinho de novo e sem nenhum dos itens que a gente pediu. O Elpan fala a verdade. Os membros que você colocou comigo eram caçadores iniciantes e só queriam os itens que eu tinha. Então eu me separei deles para evitar qualquer problema. E quando encontrei de novo, o chefe já tinha matado ele. O Evis quer saber, que chefe? O Elpan diz que foi um slime de ouro. E o Evis já entende na hora. Pera, se era esse o monstro, os itens? O Elpan fala assim, os itens todos derreteram. O Evis fica com raiva, mas que droga. Todos os itens que a gente emprestou para aqueles caçadores agora desapareceram. A gente perdeu muita coisa. Além disso, é pior ainda que esse cara tenha escapado. Isso porque existem algumas regras nos portões. Primeiro, todo portão tem na sua frente o número máximo de pessoas que podem entrar. Quando aquela quantidade já tá lá dentro, ninguém mais pode entrar. E o portão fica desativado até todo mundo ter morrido. Segundo, que existem restrições nos portões dependendo da dificuldade e número de círculos. Se a pessoa tem mais círculos do que a dificuldade aceita, ela não pode entrar. Por isso que independente do quão forte alguém for, ela sempre corre perigo. Terceiro, cada portão só pode ser limpo uma vez, o que torna tudo mais difícil. Se só um membro voltar vivo, o portão desaparece e nunca mais pode ser feito. E como o Elpan voltou, aquele lá é um portão que já se foi. Porém, talvez isso seja bom. Lidar com slime de ouro seria difícil para qualquer caçador de um círculo. O Evis então fala para ele, só você sobreviveu pelo visto. E como todos os itens derreteram, não tem como você me entregar nada. Então seja lá qual é a razão, no final das contas você falhou. O Elpan fala pra ele, você tá julgando muito rápido, eu ainda não terminei de falar. O Evis quer saber o quê? O Elpan explica, o slime de ouro? Eu comi ele. Tá com 2 círculos esse safado e o Evis fica em choque. Já entendendo que ele absorveu o slime de ouro. O Elpan fala pra ele, eu acho que eu me provei, né? Agora rank E, igual você prometeu. O Evis então fala rank D. O Elpan toma um susto. O Evis vem na cara dele falando, vamos, rank D. Se você trabalhar comigo, eu ainda te trato como um explorador rank C. Contrato assinado, sem medo. O Elpan pensa, normalmente tratar alguém que ainda nem chegou no 3º círculo como rank C é muita loucura. Isso porque o círculo é poder. A diferença entre 1 e 2 é gigante. Porém o Evis sabe, subir um círculo só consumindo um núcleo de monstro é algo que alguém comum não consegue. Enquanto o Evis está pensando, instinto de sobrevivência? Oh caramba, ele tem um talento assustador. Alguém que acabou de alcançar o 1º círculo já tá no 2º em um instante? Nunca nem vi alguém tão rápido assim. Eu preciso ter ele já, todo brilhante. O Elpan solta até um suspirinho. A forma como ele me trata mudou bem mais rápido do que eu esperava. Mas isso é esperado, já que não tem muito tempo até a abertura do primeiro portão vermelho de 100 pessoas. Um evento gigante que todas as guildas e grupos de mercadores participam. Naturalmente, os mercadores de Gapor têm muito interesse nisso. Porém, isso pra mim também é perfeito, já que eu tô com pressa. E acelerar meus planos não é nada ruim. Ele então diz pro Evis que quer pedir algo. Que fala pra ele o que foi, só falar.
Ô safado é um pidão, me manda uns mesos aí. Ele dá uma risada, ô moleque do cara tá me pedindo dinheiro. Capítulo seguinte, alguns dizem que o portão abriu a Era dos Aventureiros. Mas tudo isso na verdade foi uma armadilha de um mago negro. Muitos exploradores já perderam a vida aqui. E o potencial do mundo de Maple aos poucos foi destruído. E no final das contas, o último dia chegou. Centenas de monstros que estavam esperando a sua chance saíram de dentro dos portões. E então, a humanidade foi destruída. Isso vai acontecer daqui exatos 3 anos. O destino desse mundo não tá tão distante assim. O Eves fica só observando o Elpan indo embora. E ele tá pensando, não é o suficiente, mas vai dar pra começar as coisas. O portão de 100 pessoas é de grau vermelho dessa vez. Somente pessoas com 2 círculos ou abaixo podem entrar. Normalmente o grupo de mercadores ia se focar nos caçadores com mais círculos. Porém o investimento deles em mim é porque eles estão se preocupando com esse portão específico. O Elpan pensa que talvez com esses meços ele deveria comprar algumas armas ou itens. O problema é que os itens que ele realmente quer são muito mais caros. A segunda coisa mais útil para um explorador é já entrando exatamente lá na casa de escravos. O cara já atende ele todo feliz, perguntando se ele é um explorador e quer ajuda para escolher. Como esperado, todos os nobres vão lá para comprar escravos. O Elpan nega a ajuda, dizendo que ele veio por alguém específico. Um tempo depois, eles estão andando na sala de punição. É onde os escravos que não obedecem precisam ser colocados. Igual esse aí que ele tá procurando. Eles então param e o cara fala, ó, tá ali. O cara tá amarradaço, ele tá suando frio. Ele olha pro Elpan e fala, ei, meu querido cliente, você realmente quer esse cara? O Elpan diz que sim, esse mesmo. É ele que eu tô procurando, que já tá lhe dando uma encarada. O Elpan diz, antes do meu retorno teve uma morte que acelerou a destruição do mundo. O nome Maple tem 6 letras, e cada letra representa um herói. E a heroína de nome Aran foi assassinada. O primeiro e último discípulo dela. A pessoa que matou ela e aquele que declarou o começo da destruição. O assassino dos heróis, Divo. Tudo começou por causa dele. O Divo pergunta, você tá aqui por causa de mim? Primeira vez vendo você, então vaza. O vendedor fala, desculpa meu cliente, mil desculpas, é que o estado mental dele é abalado. O Elpan fica pensando, eu não sei o que aconteceu antes da minha volta, mas por enquanto ele só é um escravo. Vendo como ele tá mostrando essa atitude para um explorador, tem algo a mais acontecendo, não dá pra falar que ele só tá sendo rude. O vendedor fala, ele é um completo lunático, é um cachorro maluco. Porém o Elpan pensa, a personalidade dele não importa, o que ele quer é a habilidade desse cara. Foram eles dois que mais receberam atenção quando o último dia começou. Por causa disso, eles sempre eram comparados, principalmente porque eram da mesma região, tiveram um despertar ao mesmo tempo e ambos eram habilidosos. Mas aquilo que eles mais tinham em comum, o Elpan pergunta, quanto você custa? O Divo fala pra ele, ao contrário da sua aparência, tu deve ser riquinho, né? Tu tem o suficiente pro preço que eu quero? 1 milhão de meços, que tal isso? Deve estar de boa pra você, jovem mestre. O Elpan fala que a similaridade entre eles é que ambos precisavam de meços. Ele precisa de meços pra ajudar a irmã, que tem a doença do sangue negro. O Divo fala, sai fora se tu não tem esse dinheiro. Porém, o Elpan vai no bolso e saca o malote. 1 milhão de meços. Os dois nem conseguem acreditar. E o Elpan explica pra ele. Agora escuta com atenção. A duração do contrato é de 1 ano. E a divisão vai ser 70-30. A prioridade dos itens obtidos é meu. O cara que vende escravo tá confuso. O que ele tá fazendo? Ele tá montando um contrato com um escravo? O Elpan então entrega o contato pro Divo, que puxa na hora falando, é melhor você não voltar atrás. Já morde o dedo e assinado. O Elpan sabe que a falta de hesitação dele é porque ele precisa salvar a irmã. E já fala, contrato feito, a gente vai ir pro portão agora. O Divo animado fala, deixa comigo, vamos logo. Porém o Elpan avisa pra ele, você vai ter que provar o seu valor, Divo. Que diz que vai ser muito melhor que qualquer outro que ele encontrou. Já dentro da dungeon, o Divo tá confuso. Ei, chefe, assim, eu agradeço por uma arma nova, mas eu gosto de espada longa. Vamos voltar logo e comprar uma? Porém o Elpan fala pra ele que de agora em diante, trabalhando com ele, ele só vai usar arma de haste, ou polyarm, né, que é basicamente essas armas que tem um cabo longo com a lâmina na ponta. Se o Divo não aceitar isso, o contrato tá acabado. O Divo não fala nada, ele só quer saber, calma, esse aqui vai ser o nosso teste? É um portão vermelho com uma marca de 8. O Elpan fala que é o lugar certo, é perfeito. O Divo fala, beleza, mas cadê o resto dos nossos membros? Um cara ricão igual você deve ter mais outros, né não? Ainda mais assim, um healer pelo menos, certo? Eu sou de combate, então eu preciso de um healer.
Porém, o Elpan tá só parado encarando ele. O Divo, ei, calma, você não tá me falando pra gente entrar sem ninguém, né? O Elpan fala, não se preocupa, a gente tem todo mundo que precisa. O Divo, ufa, ainda bem, você me assustou por nada, cara. Aqui, ó, já apontando pra ele, que fica ali bugado sem entender nada. Eita, pera, não é o que eu tô pensando. Para de gastar tempo já, toma um bicudão na bunda, vai pra dentro do portal, aparecemos lá dentro. O Divo cai no chão, já se levanta xingando, tu é insano. Como que a gente em 2 vai lutar no lugar que é feito pra 8? Até mesmo loucura tem que ter um limite, é um tipo de piada pra você? Sem contar que você me deu uma arma que eu nem sei como usar. O Elpan tá só olhando ali pra ele quando de repente explode nas costas e tem um monte de toco de árvore vindo. É um monstro chamado Stumps. E o Divo percebe que vacilou. Os bichos tá vindo em grupo gigante porque ele ficou gritando assim que chegou. O problema é que, ironicamente, os cotocos de árvore cortado é resistente contra a lâmina. Mas o Elpan só passa pelo lado falando pra ele sair da frente. Os bichos vindo flecha de fogo na cabeça do primeiro furado. Antes do Divo entender nada, ele ativa a telecinese e já sai passando em tudo, chicotado nos cotocos. Ainda dá-lhe um esculacho no Divo falando. Patético agindo dessa forma assim que entra no portão. Não quero ver outro erro desses. Ei, fi, passou foguito em tudo. O Divo, coitado, não tá entendendo nada. A cena muda pra uma casa sobre a luz da lua e alguém falando. O grupo dos mercadores caiu na armadilha. A hora já tá sendo marcada e a gente vai terminar de selecionar os membros que vamos usar. Como que você quer que nós procedemos? O cara com a taça só fala, muito bem. Ela desaparece e o capiroto ficará de vilão. Tudo tem que ser feito como ele deseja. Liberdade ao mundo de Maple. Rapaz, tu tá querendo bagunçar, né? Enquanto na dungeon os cotocos tá tudo tomando flechada de fogo. O Divo fala, eu peguei as 27 pedras. O Maple sem parar, bora. Sem descanso. O Divo tá, caramba, eu achei que esse cara era insano, mas ele não tava brincando. O que foi aquilo? Psicoquinese? Eu nunca nem ouvi falar sobre alguém usando flecha de fogo assim. Calma, eu tô com um cara tão habilidoso, vai dar pra fazer uma fortuna. Eita que esse contrato foi bom. Sem contar que a divisão vai ser 70-30. Eu vou conseguir meço suficiente pro tratamento dela e também pra uma vida boa. O Elpa então fala, achei. O Divo pergunta o quê? Quando ele olha, calma, é um grupo de Stomp meio grande, hein? Tem 9 deles. O Elpan fala que é o número perfeito. O Divo, perfeito pra quê? Quando ele olha, o Elpan tá só encarando. Uma pedrinha cai no chão que chama a atenção dos Stomps. Quando ele olha, o Divo aparece nas costas cortando o primeiro no meio. Enquanto ele luta, ele pensa, esse cara perdeu a cabeça, ele quer que eu lute contra tudo isso sozinho? Sem contar que eu tô acostumando com essa arma, eu tô lutando todo errado. Nem com 10 vidas ia ser o suficiente. O Elpan só tá observando, pensando. Ele ainda tá meio desleixado, já que ele só tá usando espada. Mas logo ele vai perceber que a especialidade dele são as armas de haste. É esse tipo de arma que vai fazer com que ele fique o mais forte possível. E sobre o talento dele não tem dúvida alguma, já que ele foi o escolhido para ser o discípulo da heroína da arma de haste. O madeirão tá vindo pra cima, ele passa cortando. E o Divo começa a perceber, estranho, o range dessa arma é muito maior e mesmo assim ela tem mais poder. Sem contar que ela tá parecendo mais confortável do que uma espada. Além disso, como só tem a lâmina na ponta, ela é muito mais leve, eu não preciso nem usar força direito. E se eu tentar usar menos força ainda? Já sai girando, fatiando, cortando os troncos tudo fácil. O Elpan já percebe, pelo visto ele já aprendeu. Ele ainda nem despertou o primeiro círculo e já é forte assim. Nessa hora, um terremoto rola, o Divo olha pra cima e a parede explode, um troncão saindo, quase foi pego, cai pra trás. Um chefe de região aparece. Ele tava prestes a ser esmagado, mas o Elpan salva ele por pouco, joga ele pro lado, fica igual lixo. Olha pro chefe e fala, tamanho não é tudo. Só faz você ser mais fácil de atingir, tacando-lhe uma flecha de fogo. O Divo fica confiante, talvez com mágica seja possível. Porém, o chefe consegue se defender. O Elpan prepara mais um tiro pensando, a reação desse bicho é bem mais rápida do que eu esperava. Que tal isso? Manda-lhe uma flecha, ativa a psicoquinese e começa a girar ela em volta do bicho. Tenta mandar num ponto cego nas costas, porém ele consegue defender de novo com o galho. Agora o Elpan ficou assustado, bloqueou até esse, já sai os dois correndo, nem mágica funciona. O Divo pergunta, seus ataques não tá funcionando, o que a gente vai fazer? O Elpan pensa, não é que meus ataques não funcionam. Se ele tá bloqueando, quer dizer que funciona, o problema é que ele tem muito galho. Que bate mais uma vez no chão, os dois são arremessados. No meio do ar o bichão vem pra dar-lhe uma, só que o Elpan ativa a telecinese e puxa um pedaço de pedra, passa levando os dois. Salvos por pouco, o Divo fala, rapaz, quase que eu morri. O Elpan fala pra ele, cuida aí dos pequenos que eu vou matar o chefe. Antes dele poder falar alguma coisa, o Elpan já partiu.
toma ali uma flechada de fogo enquanto o Divo pensa, ele é doente, não é algo que dá pra matar sem um plano, ele tem que fugir. A explosão rola, ele pensa, tá vendo? Igual eu imaginei. Porém, no meio da fumaça passa mais uma flecha de fogo, só que dessa vez bem no olho do Stomp. O Divo fica sem entender, calma, ele conseguiu cegar o bicho? O Elpan prepara mais uma flecha, taca-lhe. Ele sabe que os galhos são muito mais rápidos do que ele consegue lidar. E só com a psicokinese não tá sendo suficiente. Porém, com 2 círculos, ele já consegue usar 2 flechas. E aí é só distrair com uma e passa ali com a outra, já arrancando mais um braço. O Divo tá ali, ao invés de focar na luta dele, não para de assistir o Protinha. Ele percebe que o plano dele é simples, porém muito bom. Com 2 flechas mudando de direção, nem mesmo com essa quantidade de galho ele consegue escapar de tudo. Porém, ele toma um susto quando vê que os bichos que ele tinha que estar matando tá indo na direção do Elpan. Ele grita pro Elpan tomar cuidado que muda a direção das flechas e mata todos os bichos. Ainda se vira e fala, Divo, tu não consegue nem cuidar dos pequenos? Eita, fiz culacho. Nessa hora ele quase é esmagado, mas muda de direção com a pedra. Porém, agora ele ficou no ar e tá uma chicotada vindo no meio da cara dele. Mas agora é a vez do Divo que salva no corte jogando ele pro lado. Que devolve o esculacho falando, te salvei agora, então tá de igual pra igual, hein? O psicopata gostou e fala, acostumou a usar arma? Então, bora fi, tá na hora do like nesse vídeo, molecada. Vocês se lembram que capítulo passado terminou na luta dele e o Divo contra o Stomp chefe lá, o bichão de madeira. O Divo tinha acabado de salvar ele e falou que assim a dívida tava paga. E o Elpan veio conjurando a magia dele falando que o Divo tá se acostumando a lutar com aquilo. Mandou umas flechas de fogo na direção do chefe, que tentou se defender, só que rasgou o tronco dele. Ele mandou mais uma pelas costas e o chefe foi tentar defender também. Só que o Divo interrompeu a defesa do Stomp e cortou o braço dele. Com isso, a flecha passou e arrancou mais um outro. O Elpan viu que era a chance perfeita, só que o Divo estava sendo atacado dos 2 lados. Ele avisou que a direita ele resolvia, e o Divo resolveu a esquerda. Imparável, ele já caiu em cima do tronco e saiu subir na árvore. Mandou-lhe uma sequência de corte, rapaz, esse seu machado tá muito rápido. Porém, tomou-lhe uma nas costas, caramba, isso não tá fácil não. Menino cuspiu-lhe uma tinta guache e agora o Stomp tava prestes a dar-lhe um mordidão. Porém, lá vem aquela pedrinha que voa e pega ele antes da queda. Porém, o chefe quebrou a pedra na qual ele tá em cima e o Elpan começou a perceber que o Divo tava dando mais trabalho do que ajudando. Mandou mais umas pedras flutuantes pra ele subir. Só que assim que ele tava em cima, o chefe já veio atacar de novo e ele viu que não ia ter fim. Ele pulou de uma pra outra, tudo no ar apoiado pelo Elpan, enquanto a flecha de fogo dançava em cima do chefe. Ele conseguiu finalmente achar um ponto cego do lado do chefe. E o Elpan falou que aquela era a chance dele finalizar. Ele acertou bem no meio do olho do monstro, que agonizou com ele preso e começou a girar. Ele teve que largar a arma e foi arremessado na parede. Ele estava acabado, porém não tinha desistido, e pulou na direção do chefe falando que não tinha terminado. O Elpan criou uma ligação de mana entre a mão dele e o machado do Divo. Com o movimento do braço, o machado saiu do olho e foi na direção do Divo que agarrou. E falou que estava na hora da sobremesa. E passou-lhe o machado no outro olho do chefe. Com isso, os 2 olhos estavam cortados e ele foi mais uma vez arremessado pro chão. E, estranhamente, o chefe cegueta estava atacando ele mesmo sem ver nada. Porém, agora ele não tinha como se defender, então 2 flechas de fogo passaram e foram direto na boca dele, criando uma explosão dentro do núcleo de mana, e colocando fogo nele de dentro pra fora. O Elpan se aproximou e falou pro Divo que foi um bom trabalho. Ele ficou só olhando nosso protagonista todo Chad e falou que ele também fez um bom trabalho, enquanto os 2 observavam um monstro gigante queimando. Naquela mesma noite, em um outro lugar, uma garota esperava alguém para poder jantar, porém já tinha ficado tarde, então ela decidiu comer e ir pra cama. Ela rezou agradecendo pela comida, até que escutou um barulho atrás. Quando ela foi ver quem era, tomou um susto. Era o irmãozão dela, o Divo. Enquanto ela se tremia, ele disse que estava de volta. Ela chorou e abraçou ele, dando as boas-vindas de volta para casa. Ah, que irmãos fofinhos. Enquanto isso, numa cabana isolada, o Elpan se aproximava de uma cama onde tinha um braço em decomposição. Ele observou calmamente e saiu. Na foto dava para ver que era ele e o pai, que naquele momento era só um cadáver. O Elpan não demonstrou reação alguma. Ele ativou o cajado dele e foi embora com a casa em chamas. No dia seguinte, no seu escritório, o Ev estava olhando os papéis pensando que estava com um problemão. O dia da subjugação de 100 pessoas estava se aproximando e eles não sabiam quem mandar. Um tal de Lord Rakan era a pessoa em comando e ele sabia que ia se ferrar se fizesse coisa errada. Aquele era um evento gigantesco no qual os 10 grupos de mercadores iam prestar atenção.
Especialmente porque em um portão de 100 pessoas é garantido que alguma coisa lendária ou épica vai aparecer. Só que apagando o charuto, ele sabia que aquilo ia ser muito difícil. Rapaz, as irmãs Natasha da União de Ouro e Atalai as guerreiras têm muito poder de combate, cuidado. Ele sabia que elas possuem um poder de batalha incomparável para pessoas de segundo círculo. Comparar elas aos mercadores de 2 círculos de Gapor chega a ser vergonhoso. Além disso, os soldados que vão ser enviados pelos outros grupos de mercadores também são muito perigosos. Os Gapor são basicamente o lixo daquilo. Encarando a ficha do Elpan, ele diz que tá incerto sobre aquilo. Quando alguém de repente abre a porta sem nem bater, assim que ele vê quem é, toma um susto e se levanta enquanto o homem entra na sala. É o tal do Lord Rakan, que pergunta como que está indo a composição dos membros. Já de pé, o Evis tenta se desculpar, mas o Rakan diz que pelo visto ele tá devagar como sempre. O Rakan pergunta sobre o Elpan e o Evis responde que não tem certeza, já que um monte de gente morreu quando entrou com ele, então é perigoso enviar esse garoto. O Rakan diz que se esse é o caso, eles podem confirmar mais uma vez. Tem um certo lugar muito bom que seria perfeito. Ainda mais se enviar ele com um grupo inteiro que vai participar. Dessa vez teriam muitas testemunhas pra ver o que esse moleque tá fazendo. Cena seguinte, o Elpan e o Divo estão em frente a um portal e o Divo tá animado por ter tanta gente dessa vez. Alguém se aproxima do Elpan e pergunta se eles são o 5º grupo. O pessoal não parece muito feliz porque sabem que eles são 2 antigos escravos. E a arte dessa obra é muito insana, ver qualquer personagem parece único. Observando os arredores, o Elpan percebe. Ninguém ali parece aprovar a presença dos 2. Porém, isso é normal para um grupo mais experiente, já que um escravo normalmente não ajuda. Vendo os 2 círculos e as bandagens, ele sabe que esses caras vêm trabalhando duro para ao menos ter esse poder. Todos ali são completamente diferentes do grupo de escravos do Chevy. Ninguém ali precisa de um escravo para funcionar como isca. Nisso, o Evis se aproxima e chama a atenção de todo mundo. Ele avisa que aquilo ali é um teste para ver quem merece a oportunidade e tem habilidades suficientes. O cara da bandana vermelha pergunta a oportunidade pra quê? E ele avisa que a oportunidade para participar da invasão do portão de 100 pessoas. O pessoal toma um susto, e o Elpan já esperava por isso. Aquele é um portão que 40 pessoas podem entrar. E num flash de luz vermelha, eles se encontram lá dentro. Novamente é uma floresta. O cara da bandana vermelha olha para o mago e diz que é bom eles cooperarem só na hora de enfrentar o chefe. São 4 grupos, considerando que o Elpan e o Divo é um. E eles vão se separar e se juntar depois do sinal. Nossos garotos ficaram sozinhos. E o mago de nome Dolan fala pro pessoal ir logo. Porém, logo nota algo vindo dos arbustos. É uma espécie de cogumelo com pernas de aranha. O Dolan diz que aquilo é perda de tempo e conjura uma magia de raio. O trovão explode a criatura. E ele fala que aquilo é ridículo, só é pra pegar logo essas pedras de energia pra eles irem embora. Porém, quando a fumaça abaixa, o bicho sobreviveu. O Dolan toma um susto, vendo que é resistente à magia, ele fala pro grupo que eles vão ter que lidar com aquilo. Porém, de repente tem alguma coisa mexendo nos arbustos. Ele fala pra eles tomar cuidado, só que de uma hora pra outra o grupo deles está completamente cercado. Depois de combates, cortes e magias, o cogumelão cai no chão. Tá todo mundo exausto, mas eles finalmente venceram. A garota da bandana vermelha pergunta pro Dolan o que eles vão fazer, essas criaturas são bem mais fortes do que eles esperavam. O Dolan concordou e falou que se eles continuassem nesse ritmo, iam ficar exaustos antes do chefe. Então eles iam acabar com a trégua e iriam matar o chefe sozinho. Foi isso que o Elpan tinha acabado de explicar pro Divo que todo mundo ia fazer. Que tá exausto perguntando por que ele explica tanto e faz tão pouco assim. Porém, o Divo entende que tá na hora de eles seguirem. O Divo grita que eles vão matar o chefe e o Elpan que eles vão matar todos os bichos. O Divo fica confuso, ele tinha acabado de explicar que o pessoal vai roubar o chefe, mas o Elpan fala que é exatamente por isso que eles vão matar todos os mobs. Sem contar que a capacidade de caçar mobs também é algo importante para um caçador. Além disso, uma luta de 40 pessoas contra um chefe fica perigosa, porque você nunca sabe quando alguém vai te dar uma facada pelas costas. O grupo do Dolan estava passando em outra parte da floresta. A garota da bandana apontou para ele olhar para algo. Era um portão de escapatória que ele fala para deixar marcado. De repente, um cara atrás do Dolan começa a gritar e dar risada igual um louco. Ele pergunta o que tá acontecendo. O cara tá perdendo a cabeça e ele se aproxima, põe a mão no ombro, falando pra ele parar de fazer esses sons ou vai atrair os bichos. Porém, quando o cara se vira, dá pra ver que o estado mental dele tá abalado. E o local foi tomado por uma névoa roxa. O Dolan reconhece na hora o veneno e sabe que tem que sair dali. Ele então corre para a plataforma de teletransporte. Porém, das costas dele surge um cogumelo monstro gigante. Porém, de repente, o Dolan tira a mão e começa a rir parado no lugar. Enquanto isso, em frente a uma cachoeira. O Divo tá abismado que até agora o Elpan não fez nada além de ficar olhando ele brigar. De repente, ele vê algo. Nos céus brilha uma luz vermelha que é o sinal do chefe. Os dois já estão indo na direção do pessoal, impressionados que eles realmente chamaram.
Ao chegar lá, o Elpan percebe, tá faltando um grupo ali, e todo mundo tá encarando eles. Principalmente aquela da esquerda ali de cabelinho roxo. O cara da bandana diz que vai explicar como as coisas vão acontecer. Porém, a garota que a gente acabou de falar sobre pergunta sobre o grupo do Dolan. O cara fala que eles não têm que esperar por eles. Eles acharam o chefe monstro daquele lugar e o grupo do Dolan já tinha sido aniquilado. O chefe é o cogumelo venenoso enlouquecido. A garota toma um susto ao ouvir esse nome. Todo mundo sabe que não tem como vencer esse chefe porque é difícil se aproximar e já começam a falar sobre largar esse lugar e ir embora. O Divo pergunta pro Elpan se esse bicho é tão perigoso. O Elpan sabe que esse é um dos chefes mais difíceis para se lidar no nível que eles estão. Enquanto ele claramente ignora o Divo, ele começa a pensar numa estratégia para conseguir lidar com uma criatura que você não consegue se aproximar, porém ao mesmo tempo é extremamente rápida. O cara da bandana avisa que o chefe tá bem no portal de saída, então não tem como fugir. O Divo fala pra eles relaxar, é só uma flechada de fogo do Elpan e tá resolvido. Porém o Elpan manda ele calar a boca. Ele fica com raiva, mas o Elpan fala que nesse ritmo eles vão morrer. Uma flecha de fogo não faz nenhum arranhão nesse cogumelo. É só perceber pela resistência dos monstros normais desse portão. Porém o cara da bandana diz que ele tá falando besteira, enquanto o pessoal fala pra ele começar a pensar num plano logo. De repente o Elpan ergue a mão e diz 50 mil messos. O cara pergunta o que ele quer dizer, e o Elpan explica que ele cobra 50 mil pra ser o bait de cada uma das pessoas ali, então vai ser um total de 1,5 milhões. E eles dois vão servir de isca pro chefe. Todo mundo fica em silêncio, e o Divo começa a gritar que desgraça que ele tá falando. Só que o cara da bandana manda ele calar a boca, falando pra ele parar de agir igual um escravo, até porque esse tipo de estratégia não funciona nesse lugar. Se eles seguirem as estratégias de um escravo ou isca, todo mundo naquele portão vai ser aniquilado. Apontando pro Divo, ele diz que ainda é pior esse cara aí do lado que nem despertou. O que eles vão fazer com um escravo e uma pessoa de segundo círculo? O Divo tá começando a ficar irritado com esse cara que tá sempre querendo provocar eles. O Elpan fala pra ele explicar o plano dele então, já que ele soou o sinal, ele deve ter pensado em alguma coisa. E além disso, o grupo deles tem um segundo círculo e um primeiro círculo. É aí que o Divo percebe que ele despertou os poderes. E fica animado falando que sempre soube que era um gênio. Trouxa. O Elpan cutuca falando que o grupo do cara só tem alguns segundos círculos, então também não é tão diferente assim. De repente a mina roxa chama por ele. Diz que estaria disposta a pagar esse preço para que ele seja a isca, porém ela não tem esse dinheiro para todo mundo. O Elpan fala que tá tudo bem, ele fica com o dinheiro quando todo mundo sair e se ele não conseguir ele vira um sacrifício e ninguém paga nada. Porém a condição dele é que todos eles têm que concordar com isso. E diz que é bom eles fazerem a decisão logo. Enquanto isso, a zona de teleporte tá tomada pelo veneno do cogumelo, que tá lá devorando o grupo inteiro de mão cheia. De repente ele sente algo vindo, e uma flecha de fogo foi disparada na direção dele, batendo em cheio na cabeça. A fumaça cobre o bicho, e é o Elpan e o Divo com o rosto coberto. O cogumelo só olha pra eles e pula na direção. O Elpan avisa que começou e o Divo fica assustado com a velocidade do chefe. Ele facilmente tá destruindo a floresta inteira correndo na direção dos dois. A garota do grupo tá falando pra todo mundo correr agora pro portal e ativar antes que eles morram. O primeiro cara chega, toca no ativador e o portão abre pra todo mundo fugir. Enquanto o Divo e o Elpan estão quase sendo alcançados. O problema é que vários mobs aparecem na frente do Divo. Porém agora despertado ele tá confiante. O machado dele enche de uma mana dourada e ele facilmente corta eles no meio. Só que se distrai e tá prestes a tomar a mordida do chefe. Só que uma flechada de fogo salva ele. O cogumelo tá todo acabado. E toma-lhe mais uma flechada de fogo, porém dessa ele desvia. Só que o Elpan é safado e ativa a telecinese. A flecha faz curva e tá vindo bem nas costas do monstro. Porém o maldito é muito rápido e não importa o quantos movimentos ele faz, o chefe continua desviando e avançando pra cima deles. O Divo avisa que assim ele vai ser pego. E o Elpan avisa que vai ter um buraco logo à frente e diz pros dois pular que já se jogam. O cogumelo quase passa agarrada nos dois. Porém o Divo vira e manda um dedão pra ele falando que ele é um trouxa. Enquanto lá atrás o Elpan prepara e taca-lhe uma flechada que explode a montanha inteira em cima. Com isso os dois caem na água e são levados pela correnteza. Pouco depois eles estão saindo da água. O Divo tá acabado dizendo que quase morreu. Ele pergunta pro Elpan que desgraça era aquela. O Elpan avisa que é óbvio, é o chefe daquele lugar e pra caçar eles vão ter que se preparar muito mais. Aquilo deixa o Divo hesitante por um segundo. Ele sorri perguntando se eles realmente vão caçar o monstro sozinho. O Elpan diz que ele escutou perfeitamente. O Divo tá desacreditado. Pra ele é impossível aquilo. O Elpan fala que eles estão no portão de caça pra caçar, pô, qual que é o problema? Porém o Divo tá dizendo que é só fazer uma retirada estratégica. Até porque o trabalho deles como isca já acabou, sem contar que as flechas de fogo nem funcionam naquele bicho. Sem contar que o próprio Elpan falou que era impossível eles matarem.
Porém, o protagonista explica que as circunstâncias mudaram agora que não tem mais ninguém naquele lugar, o dinheiro extra foi só cereja no bolo. E encara o Divo perguntando qual é o problema, por acaso ele tá pensando em contra o contrato? O Divo pensa em falar algo, mas não fala, diz que não é isso não, mas é bom ele pagar muito bem por isso. O Elpan diz que entendeu. E o Divo pede para que ele explique o plano. Ele não quer ir contra o contrato, mas também não quer colocar a vida dele em risco por algo que é impossível de ser vencido. Por acaso, realmente ele tem um plano para vencer aquilo? Enquanto isso, o pessoal começa a sair do portão e o Ev se pergunta se não foi rápido demais. Ele então questiona a garota sobre o que aconteceu e ela avisa que a subjugação falhou. O grupo do Dolan foi aniquilado e o grupo do Elpan tá lá dentro. Eles só conseguiram escapar porque o Elpan se fez de risca. O chefe que tava lá era impossível para que eles vencessem. O Evis fica com raiva e pergunta se eles realmente fugiram sem fazer nada. Ele explica que o chefe era o cogumelo venenoso e enlouquecido, não tinha o que eles fazerem. Ouvindo isso, o Evis vira e diz que eles estão indo embora. Porém, ela avisa que o portão ainda tá ativo, isso quer dizer que o grupo do Elpan tá vivo. Não tem por que esperar, até porque se o que ela disse é verdade, é impossível que eles vençam esse chefe. Se eles quiserem esperar, podem ficar aí, porque ele já tem muita coisa pra resolver. Ele vai pensando que ele só tem um bando de idiota inútil. É realmente difícil pra alguém de segundo círculo vencer esse chefe, mas o que ele tá querendo não é pessoas normais. Enquanto o chefe na floresta aparece, o Evis diz que o que ele quer é alguém que consiga vencer aquilo. Do topo de um penhasco, o Elpan prepara uma flecha de fogo. Ele é aquele que consegue fazer o impossível acontecer. E avisa que tá na hora da caçada começar. Ele dispara a flecha que rasga os céus. Ele sabe que o monstro dessa vez é muito mais rápido e resiliente do que os outros que eles enfrentaram. A única forma para ele causar algum dano é criando muita distância. Isso porque ele não consegue fazer uma flecha forte o suficiente atualmente. Porém, com distância o suficiente, ele pode adicionar energia psíquica na flecha para fazer ela girar. Isso aumenta drasticamente a capacidade dela de atravessar qualquer coisa. É uma habilidade que mistura os conceitos de um arco, uma flecha de fogo e uma bala, que ele mesmo deu o nome de revólver. Ver aquele disparo vindo faz o chefe ficar assustado, e ela bate direto no peito dele. Ele grita em agonia enquanto o poder de rotação faz com que ela atravesse ele no meio. De longe o Elpan viu tudo. O chefe foi furado junto com todas as árvores atrás dele. O plano era que a habilidade atravessasse a cabeça e ele morresse em um disparo. Só que como é muito difícil de controlar, ele errou por pouco. O chefe grita pros céus e corre na direção do Elpan que tá preparando mais uma. Só que essa ele desvia. O Elpan sabe que por mais forte que essa habilidade seja, é muito difícil de controlar. Ele lança mais uma enquanto pensa que tem que matar esse bicho antes que ele suba. Enquanto ali do lado, o Divo se esconde atrás de uma pedra. O chefe pula na direção dele, e nessa hora o Elpan grita pelo Divo. Ele pega uma corda e puxa ela. O chefe acaba tropeçando e caindo numa água. De cima da montanha, o Elpan encara ele. Os buracos de onde o veneno do chefe sai estão em boa parte cobertos. E de repente o machado do Divo amarrado por uma corda tá prestes a acertar ele. O ataque pega em cheio na cara. E o Divo de longe puxa como se fosse um chicote. Vendo o chefe sem conseguir usar veneno, ele diz que agora dá pra respirar. E pergunta pro chefe se ele não quer se divertir nesse ar fresco. O monstro parece estar hesitante. E o Elpan se pergunta se isso vai ser o suficiente pra matar ele. A base da estratégia era trazer ele até o pântano pra neutralizar parte do veneno dele. O chefe tenta usar o veneno novamente, mas não consegue. O Divo pergunta pra ele qual que é o problema. Ele gira a corda com o machado e manda mais uma vez na direção com a habilidade ativada que acerta em cheio. O cogumelo consegue se defender com a mão, mas não sem ser machucado. E o Divo manda uma sequência de ataques. O monstro, vendo que ia ser finalizado ali se não fizesse nada, tenta avançar na direção deles. Só que a razão para ter trazido ele também para um pântano é porque é o lugar perfeito para acabar com alguém que depende de velocidade. Com ele preso no chão, o Elpan manda mais um revólver que acerta em cheio, causa uma explosão. O Divo se pergunta se aquilo morreu, só que dá pra ver na fumaça que o bicho ainda tá de pé. O Elpan grita pra ele atacar logo o centro de energia que tá dentro da cabeça dele. Ele manda o machado pra finalizar o chefe, só que ele agarra o machado bem na hora que tava prestes a atingir. O Divo toma um susto e o bicho puxa ele pela corda. O Elpan ativa uma habilidade de telecinese e move um tronco que ele já tinha deixado preparado para caso isso acontecesse. O tronco bate em cheio no chefe e o Divo se agarra para fugir. O cogumelo tenta tirar o negócio das costas procurando o Divo, que já tá nas costas, e dá-lhe uma bicuda na cabeça. Ele aproveita o impacto para pegar a distância de novo, e agora ele recuperou o machado. Ele pula entre os troncos e as pedras enquanto o chefe não consegue se mover com as pernas presas. O Elpan mais uma vez ativa a telecinese para jogar a lama do pântano em cima dele. O monstro ergue o braço para se defender, só que o Divo aproveita para vir por trás da lâmina.
O cogumelo vendo aquilo, manda um ataque na direção dele. Porém, era uma ilusão e ele já tá nas costas, vindo bem no pescoço. Com isso, ele passa a cabeça do monstro. Ela cai no chão igual um pedaço de lixo, só que o corpo tá em pé ali ainda. O Elpan tá lá em cima. Ele olha e manda uma joinha e o Elpan sorri, porém toma um susto. O cogumelão tá sem cabeça bem nas costas dele. E dá-lhe uma que o crânio vai pro chão. Ele larga o machado na hora e o bicho solta um grito pra cima, não sei como, acho que veio da cabeça no chão. O Elpan não tinha ideia que esse bicho se move sem cabeça. Ele dá um tiro com um revólver, porém quando abaixa a fumaça não tem nada lá. O monstro agora também tá pulando entre as pedras e os galhos para se aproximar. Enquanto usa a telecinese, o Elpan pensa que tem alguma coisa errada com aquilo. Ele começa a erguer o bicho para que ele não consiga pular de novo. Porém ele se aproveita e se joga em direção à montanha. E começa a escalar em direção ao Elpan. Por causa do tempo de recarga, ele só vai conseguir usar uma flecha de fogo antes de ser atingido. Quando de repente o Divo começa a se levantar, dizendo que aquele monstro já tá enchendo o saco. Ele usa a habilidade de corte explosivo e manda o machado girando na direção do chefe que tava escalando. O ataque pega bem nas pernas do bicho e os cotocos caem no rio. O Divo sorri dizendo que agora esse bicho vai parar. Porém o monstro continua escalando a montanha. Só que lá em cima o Elpan tá preparando mais um revólver. Só que o monstro desvia bem na hora. E lá de dentro a criatura sorri pulando na direção dele. Nessa hora ela toma um susto quando Elpan fala que é a verdadeira cabeça pelo visto. Na verdade o último disparo tinha sido de um sinalizador. Até o Divo caiu nesse blefe. E agora ele ativa a última vez o cajado e taca-lhe um revólver bem no meio do chefe. O ataque pega em cheio no centro do monstro e rasga ele. Com isso causando uma explosão lá embaixo. Porém, ao morrer, ele faz uma nuvem de fumaça na floresta toda. O Divo vendo aquilo pensa que esse maldito enche o saco até na morte. Porém, vem uma corda com telecinese e puxa ele. Ele cai do lado do Elpan dizendo que achou que ia morrer. O veneno tá tomando a floresta. E o Divo pergunta se ao menos o bicho morreu de vez. O Elpan diz que sim, e fala que ele fez um bom trabalho. Enquanto ele dizia que era só coletar a pedra mágica, tinha alguma coisa se aproximando. Ele tomou um susto e o chefe tava de novo em cima dos dois. Dentro dele dava pra ver um núcleo que não tinha sido completamente destruído. Ele brilhou nos céus e usou veneno pra cima dos dois. O Divo tava desacreditado que o bicho ainda tava vivo. Enquanto isso, na sala do Evis, o Rakan tava rindo da cara dele por ter voltado, dizendo que pelo visto ele não muda mesmo. O Evi pede desculpas e diz que é melhor deixar pros cavaleiros signos. Quando de repente alguém bate na porta, o Evi se vira falando que não é pra entrar porque eles estão em reunião. Porém a pessoa só abre e diz que tá entrando sem se importar. O Evis fecha a cara. Era o Elpan dizendo que tá de volta. Obviamente isso fez o Rakan sorrir, dizendo que aquilo sim era interessante. Ele pergunta pro Evis o que foi, por acaso ele viu alguém voltar dos mortos? E então ele se apresenta pro Elpan, dizendo que é incrível a capacidade dele de sobreviver. Realmente o tipo de talento que ele precisa no grupo dos mercadores de Gapor. O Elpan só agradece. O Rakan então diz que quer perguntar algo pra ele. Ele vai conseguir usar essas habilidades de sobrevivência no portão de 100 pessoas? O Elpan encara eles e diz que isso seria muito difícil. Aquilo fez o Rakan ficar em silêncio por um segundo. De repente o Evis grita com ele falando pra ele demonstrar respeitos pro Rakan. Eles que transformaram ele em aventureiro, então não é pra ele ficar escolhendo as tarefas. É bom ele não esquecer que ainda tem uma dívida com eles. Porém o Rakan só sorriu, dizendo que ele falou que seria difícil e não impossível. Ele não gosta de perder tempo, então vai mudar a pergunta. O que ele quer? Cena seguinte, o Divo cospe a cerveja e diz que 5 milhões por pessoa é uma loucura. Isso quer dizer que eles vão ganhar 10 milhões só com os dois. O problema é que ele babou tudo em cima do Elpan, que ficou encarando ele. O Divo fala que é loucura, esse evento é muito importante, se eles pedirem tudo isso vão recusar. O Elpan diz que isso não é da conta dele, os caras que vão ter que fazer essa decisão. Enquanto o Divo diz que ele é muito ousado de falar um negócio desses pro Evis, alguém se aproxima pelas costas. O Divo olha pra trás enquanto a pessoa diz que eles estão bem confortáveis. É o cara da bandana dizendo que tá todo mundo se sentindo um lixo porque estão sendo comparado a eles. O Divo fala que ele deveria estar agradecendo e já encheu o saco demais, é bom ele sair agora pra uma luta. Só que eles se curvam de repente e pedem desculpa. O cara diz que duvidou das habilidades deles por causa de julgamentos. Porém, ele veio aqui pra mostrar as desculpas sinceras. Ele entrega o saco de ouro que deveria ter 1,5 milhões, porém tem até mais como um agradecimento extra. Porém, o Elpan do nada diz que ele só quer os 1,5 milhões. Ele trabalhou com um contrato que fez, é bom ele guardar o resto do dinheiro e esses agradecimentos.
Tudo que ele tá dizendo é que ele não quer misturar as coisas. O Divo fala pra deixar que ele conta muito bem o dinheiro. O Elpan então pergunta se ele é o conhecido como Pirata Iboro. E pergunta se ele também faz o trabalho quando é pago. Enquanto isso, o Ev está gritando que eles não podem. Ele diz pro Hakan que eles só pagam 10 milhões se o cara for de terceiro ou quarto círculo. Por mais que o Elpan seja muito bom, é dinheiro demais para pagar pra alguém assim. Provavelmente ele sugeriu esse preço só pra fazer uma proposta, é melhor chamar ele e reajustar o preço. O Hakan pergunta se realmente esse seria o caso. Ele acha que se eles chamarem de novo, ele vai dobrar esse preço. E entrega uma folha falando pra ele dar uma lida. E avisa que eles só vão levar o grupo do Elpan pra subjugação de 100 pessoas. O Evis toma um susto, se perguntando se aquilo é verdade. Ele grita com o Hakan falando que isso é impossível. O Hakan fala que seria problema se não fosse de verdade, porém ele pagou uma grana preta por essa informação, diretamente do Lord Ninja Jin. E avisa o Evis que é bom ele tomar cuidado, porque a guerra já começou. Um tempo depois, em frente ao enorme portão das 100 pessoas, o pessoal na porta já ergueu até vários acampamentos. De repente, um cara vê alguém chegando. Era o Elpan e o Divo falando que não acreditava que o cara ia pagar tudo isso mesmo. No peito do Elpan dá pra ver o símbolo dos mercadores de Gapor. E todo mundo fica encarando eles. O Divo diz que pelo visto o clima é sempre o mesmo na entrada dos portões. De repente, um cara se aproxima perguntando se eles são de Gapor e se apresenta como Shuden, um explorador rank E. O Elpan só responde falando que é um explorador de rank C. O cara fala que não faz sentido, até porque só exploradores de segundo círculo que podem entrar. De repente alguém diz pra ele sair da frente. Rapaz do céu, que isso? Ela diz que tem um compromisso com um cara ali. Eita! O cara dá uma encarada dizendo que isso é perca de tempo, enquanto o Elpan se lembra de algo. O Evis fala que é só pra ele obedecer e parar de questionar tanto as coisas. Os mercadores de Gapor vão trabalhar com os Cavaleiros Signos nesse portão. Eles são um grupo militar mais poderoso que serve à Imperatriz Signos. Eles são o que se considera o símbolo da ordem pública e demonstraram interesse na subjugação desse portão. O Evis avisa que dessa forma eles melhoram a relação com esse grupo de cavaleiros e ainda conseguem aumentar a chance do portão dar certo. Ele não sabe porque os caras insistiram tanto, porém é bom que ele coopere com eles. O Elpan falou que tudo bem, não seria difícil, mas o Evis avisou que era bom ele tomar cuidado. Esse pessoal é meio esquisito. A loira se apresenta como Carrie, a líder dos Cavaleiros Signos em treino, e fala que é bom ele não pensar em desafiar a autoridade dela em nenhum momento. Ela não gosta de perder tempo, então é bom ele ser bem obediente e não causar nenhum problema. O Divo obviamente já não gostou dessa introdução. Ela pergunta se são só ele os membros e ele diz que sim. Ela abaixa a cabeça falando que pelo visto eles desistiram do portão. Além disso, nessa hora chegou o grupo dos mercadores de Dig e de Mardia. O Divo reconheceu eles como sendo a elite daquele lugar. Até que de repente um tamanco pisou pro lado. Elas mesmas, rapaziada. As 3 irmãs Natasha. Sejam bem-vindas. A Carrie fala que essas 3 são muito arrogantes. E rapaz, a obra foi de nenhuma pra várias, que coisa linda. Um ruivo então diz que tá todo mundo lá. Ele se apresenta como Honko e vai ser a pessoa que vai auxiliar eles no retorno. Ele diz que sabe que eles já devem ter escutado de seus grupos, porém ele vai explicar algo antes deles entrarem. Os itens lendários que eles receberem aí dentro não serão propriedades deles e sim dos grupos que eles fazem parte. E depois eles ficarão com uma parte do valor. Ao menos eles podem ficar com as pedras de mana, então é bom eles ficarem felizes com isso. E avisa que se ele pegar alguma pessoa querendo roubar item, o grupo de aventureiros rank B ali vai lidar com eles na hora. O Divo toma um susto vendo que o cara tem 5 círculos no braço. Não só ele, mas como todos ali. O cara fala que o anúncio tá terminado e é bom eles se prepararem pra entrar no portão. A Carrie já fala pro Elpan que é bom ele seguir ela porque ela vai comandar isso aqui. Serão eles que vencerão aquilo. O Divo tá com raiva perguntando qual que é dessa mina e se eles realmente vão seguir ela. Porém o Elpan só tá ansioso. Todo o trabalho que ele vem fazendo até agora foi pra participar disso. Uma oportunidade que ele nem teve na vida passada, só que agora precisa aproveitar ao máximo, já que tudo vai começar ali. O Elpan fala pra eles irem logo e o Divo fica xingando ele. A primeira coisa a ser mostrada é o resultado desse portão. Todos os 6 grupos de mercadores foram aniquilados lá dentro. E o resultado foi que a subjugação falhou. Assim que eles cruzam o portal, se veem em um campo aberto. O Divo fica impressionado que até a grama é gigante. A Carrie fala pra ele parar de ficar olhando pra todo lado e ir logo. O Divo quer saber se eles realmente vão ficar seguindo esses cavaleiros. Porém, quando ele olha pra trás, o Elpan tá caído no chão. Ele pergunta o que ele tá fazendo, mas claramente ele tá escutando o solo. De longe tem alguma coisa vindo e um gordinho pergunta que som é esse. É uma manada de porco com laço.
Na hora eles percebem que devem ter pelo menos uns 1000. A Kairi dá ordem pra todo mundo se separar, até porque tem mais grupo pra entrar, então eles precisam chamar a atenção disso. O pessoal escuta a ordem e começa a se separar, cada um chamando seu grupo pra um lado. O grupo da Kairi tá sendo perseguido, e ela avisa que é pra eles correrem pra floresta e caçar eles lá. Porém o cara ao lado dela diz que eles estão com um problema. Eles já perderam visão dos caras do mercador Gapor. Em uma outra parte ali perto, os dois estão tranquilamente. E o Divo pergunta como ele sabia que os porcos estavam vindo. O Elpan explica que em locais vastos e abertos é normal que os monstros andem em bando. O porco de laço é um monstro de 2 metros. Ele não é tão forte, mas o problema é que os grupos normalmente têm mais de 1000. O Elpan sabe que os outros caçadores também vão lidar com isso tranquilamente. E ele precisa conservar a energia. Não dá pra saber o que existe dentro de um portão de 100 pessoas. Ele se lembra muito bem de um portão de 100 pessoas da vida passada, onde todos os 100 aventureiros que participaram morreram. O Divo pergunta aqui que ele tá tão pensativo, porém de repente passa o pé numa corda. Ele toma um susto e uma estrutura de madeira quase pega ele se o Elpan não salva. Ele fica confuso se perguntando por que tinha uma armadilha ali, quem ia fazer um negócio desses? Em uma outra parte, um cara passa a lâmina numa corda e um tronco vem nas costas dele. Ele facilmente corta no meio e diz que é patético. Um cara aparece falando pra ele não abaixar a guarda. Ele reconhece como sendo o grupo do Crocus, que diz que por mais que as armadilhas pareçam simples, elas são extremamente letais. Com esse nível de inteligência, provavelmente é um monstro chamado Hob, uma espécie de ogro, só que muito mais esperto. O cara diz que vai ser um portão muito difícil. Se não fosse a presença de um explorador do calibre dele, todos morreriam ali. Ele diz que sabe o que fazer pra se sair bem nesse lugar, então é bom todo mundo seguir ele. De repente, alguma coisa cai nas costas e ele pergunta o que foi. Foi a cabeça do cara que foi arrancado por alguma coisa. Um corte vermelho tá passando e matando todo mundo. O Crocus não sabe o que é quando também já foi passado por um outro explorador. Um assassino de cabelo branco fala que ele é um idiota por achar que sabe de tudo. Enquanto isso, em um outro lugar, um cara sentado em uma pedra diz que a aparição desses porcos é perfeita. Porém, quando ele se levanta, ele diz que isso é muito chato. As 3 irmãs estão atrás dele e ele diz que vai ter que começar pelo visto. Elas estão paradas lá com a mão se tremendo. Ele se aproxima e diz que se mover é inútil para esse tipo de mágica, ao menos por uns 30 minutos. Ela pergunta por que ele tá fazendo algo assim, e ele fica impressionado que ela consegue falar ainda. Ele explode a barriga dela dizendo que ela parece muito perigosa. As outras irmãs ficam desesperadas e começam a chorar. Ele se agacha dizendo que é difícil responder o porquê ele tá fazendo isso. Porém, de repente ele tem uma ideia. Ativando o cajado, ele diz que vai ser mais fácil explicar assim. Isso tudo é pelo Mago Negro, e ativa uma flecha de fogo na direção delas. Rapaz do céu, as duas foi explodida mesmo e caiu no chão. Meu amigo, a gente só tinha 4 na obra, você matou 3, aí ferrou, só sobrou a Kairi lá. Tem que chamar o Elpan pra parar esse cara aqui, senão logo mais só sobrou homem nesse mundo. Em um outro lugar, ativa mais uma armadilha, ele diz que não tem fim. Ele queria descansar, mas não vai dar. Ele se lembra de uma reunião que teve com um cara de cabelo branco. O cara diz que por décadas eles vêm se preparando para esse dia. Eles fincaram as raízes e ganharam muito poder e influência. E agora tá na hora de colher os frutos. O William respondeu que não o desapontaria. O cara entregou uma pena, dizendo que esse seria um presente que ele o abençoaria. Só que a falha não seria tolerada. Ela estava no pescoço dele, enquanto ele pensava que não poderia fazer feio dessa vez. Enquanto isso, no vilarejo dos Goblins, eles estão tudo reunidos defendendo o lugar. E ali por perto tá o Elpan e o Divo observando aquele lugar. O Divo tá assustado, aqueles bichos parecem muito espertos. Ele pergunta pro Elpan se aquilo não é tudo chefe. O Elpan diz que não, ele já explicou, só tem um chefe ali. O problema é que além de serem muitos bichos, eles têm muita força e muita vida. Sem contar que pegaram vários itens dos exploradores. E alguns deles conseguem até mesmo ativar habilidades. O Divo diz que aquilo então é só um conjunto de um monte de explorador verde. E o Elpan diz que ele aprende muito rápido exatamente isso. Porém, agora eles vão ter que pensar numa solução só com eles dois. Alguns dos Goblins estão patrulhando por ali e sentem alguma coisa. De repente o Divo vem pelas costas e tenta passar uma machadada, só que o Goblin se agacha. O Divo tá pensando que isso é vingança do Elpan por ele ter falado mal daquela loira. O Goblin vem pra dar-lhe um soco, porém ele apoia o machado no chão e muda pras costas dele. Com isso ele cai atrás, porém o Goblin vem pra dar-lhe mais uma. Ele tem que desviar mais uma vez. O bicho vem pra quase dar um soco no peito. Ele consegue acertar um golpe com a madeira do martelo, mandando o bicho ficar quieto um pouco. Passa-lhe um corte bem na perna e o monstrão cai no chão. Ele ativa a aura dourada e vem bem nas costas pra finalizar. Porém o maldito mais uma vez escapa.
O Divo tá encarando o que parece ser o monstro se preparando para um soco. E agora ele toma ali uma no meio da cara, bate na árvore. Rapaz do céu, ainda bem que ele defendeu. Ele percebeu que não vai ter como vencer isso fácil não. O Goblin vem mais uma vez e dá-lhe um soco que a árvore rasga no meio. Só que o Divo sai pro lado e acha uma abertura para arrancar o braço dele. Porém o monstro agarra a cabeça dele e taca ele no chão batendo com as costas. O Divo aproveita para enrolar as pernas no braço do monstro e imobiliza a mão dele usando o machado. O Goblin acaba tendo que jogar ele pro lado e o Divo já avança para cima de novo. Ele com o poder ativado e o Goblin vindo no soco. Um tempo depois, o monstro tá caindo no chão ensanguentado. O Divo fala que não acredita que o Elpan não ajudou de novo. O Elpan diz que ele parecia tranquilo e agora deve estar mais confiante em vencer isso. O Divo ia dizer que não estava mais confiante não, quando de repente tomou um susto com o que ele viu. Tinha um monte de corpo de aventureiro morto ali perto. Eram os Cavaleiros Signos, e eles não tinham ideia o que aconteceu. Ali perto tinha alguém agonizando. Os dois se aproximaram para ver o único sobrevivente. O Elpan perguntou se eles tinham sido derrotados pelos Goblins. O cara falou que não foi esse o caso. Enquanto isso, o Ev estava sentado na cadeira pensando que não fazia sentido. Existem alguns exploradores que entram junto no portão só para tirar vantagem do fato de que ninguém sabe o que acontece para roubar tudo dos outros. É algo perfeito, já que o portão some sem evidência. Porém, no caso desse portão, não faz sentido algum, já que quando você sair, você seria revistado e veriam que você pegou todos os itens. Talvez as pessoas fossem lá só para eliminar os melhores caçadores de cada um dos grupos. Seria improvável, já que essa pessoa seria caçada por todos os outros. Ele se pergunta se tem alguma pessoa por trás de tudo isso. O Divo tá desacreditado que aquilo aconteceu e diz que não tá vendo a Kairi por ali. O cavaleiro bate no chão, falando que é tudo culpa dele, ele não sabia que tinha um inimigo escondido entre eles. Ele diz que foi a Kairi que fez tudo isso contra eles. Porém, o Elpan diz que não entende, porque a mulher que treina os Cavaleiros Signos faria isso contra eles. O cara fala que é difícil pra ele acreditar também, mas agora ele sabe porque ela deu uma certa ordem antes dele entrarem no portão. Porém, antes da situação ficar assim, a própria Kairi disse que ela é uma seguidora dos Magos Negros. O Divo sabia pouco desses Magos Negros, um grupo que ameaçou o continente 800 anos atrás com seus seguidores. 6 heróis enfrentaram o Mago Negro, porém tudo mudou quando todos eles foram selados juntos. As forças aliadas conseguiram fazer um bom contra-ataque assim que tudo entrou em caos. Isso levou à total extinção dos seguidores dos Magos Negros. O Divo fica pensando que isso é impossível, e o Elpan fala que eles vão ter que encontrar essa mulher primeiro. Ele pergunta pro cara se ele quer ir com eles, porém ele teria que estar determinado a enfrentar ela assim que eles a vissem. O cara diz que é exatamente isso que ele quer. Em alguma outra parte, a Kairi tá fugindo, porém dá de frente com o tal do William que diz estar esperando por ela. Ele tá ao lado daquele tal assassino que matou o resto do pessoal. O William fala que a ordem que ela deu pra todo mundo se separar ajudou muito os planos dele. E pergunta o que ela acha do presente que ele mandou. A Kairi aponta a espada pra eles e pergunta quem eles são. O Divo tá ajudando o cavaleiro e avisa que o Elpan foi na frente para encontrar a mulher. Ele saca uma lâmina com uma névoa roxa e diz que isso é uma ótima notícia. Em uma outra parte do campo, a Kairi tá lutando contra o assassino do William. Porém, tem mais uns 4 participando da luta. O William tá impressionado que ela tá sobrevivendo, porém ele sabe que isso não vai durar muito tempo. De repente, ela recua e ativa uma habilidade chamada Nascer do Sol. Uma outra mina vem por cima, perguntando por que ela tá fazendo essas poses. Ela facilmente se defende e acha uma abertura pra rasgar ela no meio. Rapaz do céu, fritou e explodiu. O problema é que ela tá ficando cansada. Ela diz que se eles não quiserem morrer, é bom revelarem o propósito. O William responde que ela é muito barulhenta e manda finalizar ela logo. Os 3 outros caras se jogam na direção dela. Porém, sorrateiramente algo sai de dentro do arbusto e passa eles tudo no meio, rapaz do céu. O William toma um susto e a Kairi fica desacreditada. Era o Divo, todo badass. Um pouco antes, no momento em que ele estava salvando o cavaleiro. Assim que ele falou que era um alívio escutar aquilo e puxou a lâmina, ele foi para dar uma bem no pescoço. Porém, tomou uma magia de fogo na mão que o braço inteiro sumiu. Ele caiu no chão perguntando o que aconteceu. O Elpan tava logo ao lado. Confuso, o Divo perguntou o que estava acontecendo. O Elpan fala que o cara realmente não excedeu as expectativas que ele tinha. A ansiedade dele foi tanta que ele agiu assim no primeiro momento. Ele pede desculpas, porém ele não confia em ninguém. De volta na luta, o William fala que é estranho. Por que apareceu alguém que não foi convidado ali? A garota ao lado diz que ele pertence ao Gapor. Se ele tá ali, isso quer dizer... O cara diz que já sabe. O cavaleiro lá falhou na missão dele. Ele fala que ambos ali parecem ser habilidosos. E agora eles não têm escolha a não ser mandar a elite do lado deles.
A Kiri grita pra ele tomar cuidado porque aqueles caras são... O Divo interrompe e diz que é um bando de pervertido. O William fala que tá na hora de acabar e manda todo mundo ir. E o Divo pergunta se ela consegue lidar ao menos com um, que fala pra ele não subestimar. De repente um cara aparece do meio de uma fumaça e quase acerta ele. O cara para ao lado dele e ele vai na direção pra finalizar. Porém quase toma uma flechada de fogo e tem um ataque cancelado. Assim que ele olhou pra mina, já tinha mais um vindo pelas costas. Ele toma um ataque que pega bem no ombro dele enquanto o cara pula. O cara fica impressionado vendo que só fez um arranhão nas costas. Porém diz que tá na hora de pôr ele pra dormir. Vendo que ele tá parado, a Kairi pergunta o que ele tá fazendo. Porém a lâmina do cara bate no chão e o Divo já tá nas costas, dizendo que só tava brincando um pouco enquanto corta o cara no meio. O outro da lança vem pra matar ele, porém ele desvia e manda um corte bem na lâmina. O cara é empurrado pra trás e fica desacreditado com a força dele. Porém das costas tem vindo mais um que foi tacado no chão ao tomar uma bicuda da Kairi. Ela pergunta se aquilo ali realmente é a elite deles. Os caras tão tudo acabado no chão falando que eles são os bastardos. E o William fala que chega disso. Tá na hora de acabar com aqueles que estão atrapalhando os planos. O Divo reconhece na hora que é uma flecha de fogo igual do Elpan. Porém é muito mais rápida que a do chefe e já tá quase na cabeça dele. O campo inteiro então explode. O William fica sorrindo, dizendo que a flecha dele é muito mais rápida do que as outras. Ele acha que acabou e fala que agora é só subjugar o portão. Porém toma um susto. O Elpan entrou na frente e defendeu. Ele dá uma encarada e o William pergunta quem ele é. O Elpan só estica o dedo e avisa que tem uma visita chegando. Do mato ao lado sai um porco de laço. Os caras tomam um susto e são levados pela manada. O bicho agoniza e cai no chão. William conseguiu sobreviver, mas percebeu que tava ficando difícil. Eles tiveram que matar um monte desses porcos. Agora todo mundo tá cansado, por mais que os bichos estejam mortos. William fala que eles estão sem tempo pra se reorganizar e vão ter que perseguir esse cara logo. Se lembrando do Elpan, ele sabe que vai causar um problemão se aquele cara escapar. Porém, William teve alguma sensação ruim e avisou que se encontrar o cara da capa é pra avisar ele que ele tá querendo vencer ele sozinho. O cara disse que não tinha necessidade disso, porém o William falou que era impossível resistir a alguém mais forte que ele naquele portão. Na floresta, o Divo tava todo sorridente, perguntando se eles iam ter morrido por porco. O Elpan fala que obviamente não, porém é bom ele tomar cuidado com as armadilhas. O Divo perguntou por que o Elpan não matou o cara, ia ser muito mais fácil logo. Só que o Elpan avisou que os caras eram mais fortes que eles. Ele prestou muita atenção naquela flecha de fogo. Assim que ela tava indo na direção do Divo, ele também conjurou uma. O objetivo era explodir ela, porém a flecha do cara atravessou a dele. A única coisa que ele conseguiu fazer foi mudar um pouco a trajetória. O Divo ficou dando risada, falando que era impossível, o chefe tinha que ser mais forte. O Elpan falou que não tava brincando não, e o Divo perguntou então se eles realmente fugiram. Ele falou que sim. Ele desamarra parte da armadura de couro e mostra que o segundo círculo dele tá no limite de grossura. Isso quer dizer que não tem como ele ficar mais forte a não ser que avance pro terceiro. Isso quer dizer que os dois tinham que ter força igual, porém aquele cara venceu. Só que se ele tá nesse portão, ele tem que ter 2 círculos, o que quer dizer que ele de alguma forma se fortaleceu. E o Divo toma um susto quando ele fala que aquele cara é o mais forte explorador nesse lugar. O Divo dá a ideia de usar os Goblins contra aquele cara, só que o Elpan fala que é impossível, já que os Goblins são inteligentes. Porém, alguém de repente diz que ele não tá entendendo a situação pelo visto. Era Kairi falando que um mago negro se infiltrou nos Cavaleiros Signos. Aquilo era algo perigoso que iria alterar o destino daquela nação. Eles precisavam sair dali agora. Com a mão tremendo na espada, ela falou que eles teriam que desistir da subjugação. Porém, o Elpan falou que era para ela nem perder tempo falando isso. A Kairi respondeu que isso era esperado de um escravo que estava ansioso para pegar esse monte de item. Porém, o Elpan explicou que nada ia acontecer se ela saísse e avisasse o mundo. Os seguidores dos Magos Negros têm raízes profundas na sociedade. Sair agora e avisar as pessoas só vai fazer com que eles se escondam ainda mais. Ninguém sabe quem é quem. Ela ficou com raiva e falou pra ele parar de dizer que as coisas não funcionam e sugerir algum plano concreto então. O Elpan calmamente falou que eles só tinham que ensinar pra eles quem eram os verdadeiros caçadores. Pela floresta, o grupo do William tava caçando eles. Eles sabiam que se eles escapassem, a vida deles ia estar em jogo. Porém, de repente, o Divo apareceu bem nas costas. Ele quase passou a machadada, mas o cara se agachou. Os caras disseram que ele era um idiota que procurou a própria cova. Porém, alguém cortou uma corda e ele tomou um troncão nas costas. Ih, lá ele! Tinha sido a Kairi que tava logo ao lado. O Divo falou que ele tava muito distraído e foi pra cima. Porém, o cara desviou e achou uma oportunidade pra vir no pescoço. Só que o Divo também conseguiu sair pro lado e deu-lhe uma joelhada no queixo. Como tava muito perto, ele só largou o machado e começou a dar-lhe um espanco do UFC. O coitado teve a cara afundada.
Ali do lado, uma garota tava tentando mirar, mas tava com medo de acertar o amigo. O que ela não viu é que a Carrie tava logo atrás dela. Ela passou o corte, mas a mina conseguiu agachar. Porém, ela atacou e quase pegou no pescoço. A mina recuou, só que agora a Carrie veio bem no meio dela. Ela conseguiu se defender com o arco a tempo. E a Carrie avisou que era bom um lixo igual ela se focar na batalha. Em algum outro lugar, o William dizia que todo mundo começou. Ele só tá curioso por algo. Aquele cara realmente estava esperando por ele? Obviamente era o Elpan. Ambos ativaram o cajado e ele disse que eles tinham que começar logo. Ia ser flecha de fogo dos dois lados, rapaz. A do cara era mais rápida e o Elpan teve que desviar saindo pro lado. Porém, também conseguiu disparar a dele. O cara ficou impressionado, dizendo que ele era surpreendente. O lugar explodiu. E quando a fumaça abaixou, já tinha algo vindo na cara do Elpan. Porém, ele percebeu que era só uma pedra, e o cara já tava nas costas, perguntando se era só isso que ele tinha. Ele ativou uma flecha de fogo a curta distância e explodiu o Elpan. A floresta ficou em chamas. O Elpan tinha sobrevivido, mas não estava na melhor das condições. O William perguntou se ele tinha anulado o ataque. Ele sabia que o garoto não tinha poder de fogo, então como ele fez aquilo? O Elpan não respondeu nada. E o William falou que já que ele não quer dizer, é bom eles continuarem a briga. Ele descobre por conta própria e manda mais uma flecha de fogo. O Elpan ativa o revólver e manda a flecha rotacionando para quebrar do cara. O William percebe que ele usou poder psíquico para transformar a flecha de fogo numa furadeira. Ele nunca tinha escutado algo assim. E mais uma vez uma explosão acontece na floresta. Agora o William que estava acabado. Impressionado, porém dizendo que agora ele entendeu o que o garoto faz. Pelo visto, ele é um daqueles que são chamados de gênios, não é? E é bem o tipo que ele mais odeia. E falou que queria ver um pouco mais do que ele era capaz, mandando mais um ataque na direção. O Elpan ativou a telecinese e criou uma barreira de pedra. O ataque quebrou as pedras, mas ele conseguiu sair pro lado. O William perguntou o que ele estava fazendo e se aquela era a melhor ideia que ele conseguia ter. Porém, o Elpan ativou mais uma vez a telecinese, e uma flecha de fogo surgiu nas costas do William, que se defendeu por pouco. Porém, com mais um movimento da mão, ela ricocheteou e ele teve que desviar de novo. Ele teve que ficar pulando, agachando, girando para conseguir fugir daquilo. E de repente mandou um ataque dizendo que cansou de brincar. O Elpan calmamente olhou e mandou mais um revólver na direção, causando uma explosão na frente dele. Porém, o William sorriu, falando que finalmente ele usou as duas habilidades que tinha. E pelas costas ativou uma respiração venenosa. O Elpan foi pego desprevenido, e a fumaça cobriu a floresta inteira. O William agora estava confiante, falando que tinha entendido que ele tinha poder de fogo e telecinético. Assim que ambos estão em cooldown, não tem o que ele fazer. O Elpan estava parado, e o cara falou que ele ficaria assim por 30 minutos. Ele puxou uma adaga dizendo que ia ter que pedir desculpas, mas ele também estava em cooldown. Só que agora era a hora favorita. Ele estava ansioso para ver a cara de desespero que o Elpan ia fazer. Só que o Elpan estava na cara dele com um soco preparado. E deu-lhe uma que, rapaz, afundou o rosto do menino. O olho esbugalhou. O cara foi empurrado lá para longe. E aí a gente vê uma conversa do Iburu contra o Divo, onde ele perguntou como que o Elpan derrotou o cogumelo venenoso. O Divo tava dando risada e bêbado e falou que ia contar só porque era algo que nem todo mundo sabe fazer. Era uma habilidade que o Elpan chamava de quarto. Usando o telecinese, ele absorvia tudo que tava no ar. O Iburu falou que isso era muito roubado e o Divo concordou. O chefe era muito overpower e agora tava dando uma surra, cotovelada, bicuda. Rapaz, o coitado do William já tá sem uns dentes. Mais uma no queixo e vem com mais uma sequência no peito. Essa luta de mago virou UFC e o cara foi tacado na parede. Sem parar um segundo, ele ativou a telecinese, puxou o cajado, preparou uma flecha de fogo e tacou na direção do William. O cara agonizou por um segundo, mas tarde demais, foi atravessado com like nesse vídeo, molecada. Rapaz, essa flecha de fogo acerta no likeão. Essa obra tá cada vez melhor. Só tô triste que as três ruivas morreram muito rápido, assim, nem teve muito desenho delas, né? Poxa, qual foi? Mas eu tenho certeza que pela qualidade da arte, logo logo aparece mais uma forte. Pra não perder as continuações, se ativa o Dale!